Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de outubro de 2024, e é uma data muito bonita, uma data comemorativa, que é o aniversário do nosso codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, que nos deixou essa obra maravilhosa para todos nós estudarmos e assim, né, facilitar a nossa caminhada. Graças a Deus, que ele seja abençoado e que sempre possa estar nos inspirando. Mas hoje nós recebemos o nosso irmão Eduardo Henrique, que veio fazer esse estudo conosco. O Eduardo Henrique, ele é trabalhador do Centro Espírita Jorge, né? É Jorge Niemeyer, não é isso? E fica localizado aonde, Jorge? Eduardo, esse centro? Ele fica aqui em Vila Isabel, bem perto de uma outra sociedade muito conhecida, que é a Sociedade Espírita Jorge. Tem Ah, Sociedade Espírita Jorge, né, que é a Zaira, trabalhadora da casa, e tem o Centro Espírita Jorge Niemeyer. O Zaira porque é do CERJ, né? E o Jorge Niemeyer é a Darcy, que trabalha lá, também do CERJ. que maravilha, que maravilha. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá bom? E Eu que leve agradeço. um abraço aos companheiros do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Bem, meus irmãos, o nosso tema de hoje, como eu disse, é Allan Kardec e o estudo da mediunidade. Com certeza, nós vamos aproveitar bastante o trabalho que o nosso irmão Eduardo trouxe para todos nós. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para o Eduardo, tá bom? Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição aberta é a 52. E ele nos diz assim: falando à humanidade, Jesus nos deixou um modo de ver e viver. Hoje, mais amadurecidos espiritualmente e tendo a doutrina espírita como porta-lança, abrindo os caminhos do nosso entendimento e da nossa mente, cabe a nós irmos desenvolvendo esse belíssimo que podemos chamar de fraternidade. Então, amigos, hoje reunidos, um dia de festa, um dia de gratidão a esse codificador, esse professor Rivaio, Allan Kardec, que nos trouxe essa obra belíssima, que ainda precisamos estudar cada vez mais. Então, só temos a agradecer. O céu e a terra estão em festa, né, nesse dia de hoje. Agradecemos estar aqui e abençoe nosso amigo Eduardo, que nos trouxe fruto dos seus estudos, seus esclarecimentos, para que a gente possa entender mais ainda. Jesus abençoe essa nossa noite de estudos, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Eduardo, a palavra está com você. Então, boa noite a todos. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela para poder ficar fácil aí do pessoal acompanhar. A data hoje é uma data assim realmente de uma importância realmente muito grande, né? A gente também não pode esquecer da desencarnação do nosso querido Francisco de Assis, né? Que o pessoal em geral coloca sendo dia 4 de outubro, né? Mas 4 de outubro especificamente foi a data do sepultamento dele, né? E ele morreu num lugar e foi levado à presença de Clara de Assis. E aí, por conta disso, é, a data que fica comemorada na igreja é 4 de outubro. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Chegou a apresentação aí? Chegou assim, está ótimo. A Ai, imagem. beleza. Tá ok. Então, o que eu coloquei aqui nessa tela inicial, justamente, né, para a gente também não perder de vista, né? Eu recebi hoje de manhã cedo essa imagem da Federação Espírita Brasileira, né, de nascimento do nosso querido Allan Kardec, 3 de outubro de 1804. E o estudo de hoje, Allan Kardec e o estudo da mediunidade. Um pouquinho antes de começar o estudo, eu disse assim que eu ia muito provavelmente colocar o dedo na ferida em alguns pontos
dessa parte de mediunidade. A gente já trabalha há algum tempo nessa parte de mediunidade, mais de sei lá quantos anos, né? Eu tinha cabelo preto, só para ter uma ideia, né? E quando a gente pega essa parte da mediunidade, uma das coisas mais importantes da gente considerar é justamente como Kardec apresenta a mediunidade, porque Kardec foi a doutrina espírita, no caso, né, por intermédio de Kardec, foi a primeira oportunidade que a gente teve um estudo extremamente sério, extremamente direcionado nesse campo da mediunidade. Então, quando a gente pega o livro principal, né, que a gente diz, né, dentro dessa questão da mediunidade, é o Livro dos Médiuns. Né? Então, eu apresento aqui para vocês o lançamento do Livro dos Médiuns, Paris, 15 de janeiro de 1861, né? Portanto, 163 anos atualmente. E, mais do que isso, eu peguei essa folha de rosto do livro e, logicamente, não a que está aqui, essa aqui é a edição original em francês, né? Nós não pegamos essa aqui, peguei a traduzida para ficar mais fácil para a gente. Mas os dizeres, com toda certeza, são os mesmos. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e trouxemos uma imagem dessa primeira folha, da folha de rosto do livro, porque já essa folha de rosto vai nos dar informações extremamente sérias e extremamente importantes para todas as pessoas que estão se aproximando da mediunidade e, inclusive, até mesmo para poder retificar, muitas das vezes, questões que as pessoas trazem de ponto de vista pessoal, não conseguindo compreender na profundidade o que está sendo colocado dentro desse livro, do Livro dos Médiuns. Então, destaque, Allan Kardec é o autor do livro, né, o codificador do livro, né, ele vai trazer e vai trabalhar, né, e aí a gente faz um destaque aqui de cada um dos campos, né, dessa folha de rosto. Espiritismo experimental, ou seja, vai trabalhar e vai comentar e vai estudar e conversar conosco a respeito da prática do espiritismo, ou seja, no caso da mediunidade, a prática da mediunidade. O livro dos médiuns, interessante a gente fixar essa colocação, né? O livro dos médiuns, ou seja, é o livro que, teoricamente, todos os médiuns deveriam utilizar, deveriam trabalhar. E aí, a partir disso, é muito interessante porque ele coloca assim, um destaque muito grande para a questão assim, guia dos médiuns e dos evocadores. Aqui já é o primeiro dedo na ferida. Por quê? Porque o nosso querido Chico Xavier, em determinada oportunidade, ele deu uma frase, que essa frase é muito repetida dentro da doutrina espírita. O pessoal fala assim, o telefone toca de lá para cá. E aí as pessoas imaginam que não se deva fazer evocações, né? Inclusive, a pessoa até diz às vezes assim, não se deve fazer evocação porque o telefone toca de lá para cá. O Chico Xavier que disse isso. Mas o Chico Xavier disse isso diante de uma circunstância que era a seguinte, né? As pessoas, teve até aquele filme que passou sobre as mães de Chico Xavier, né? Um filme maravilhoso que dava acho que se eu não me engano, com o Tony Ramos, era um dos artistas principais, né? E dentro do filme é interessante a gente perceber que as pessoas, elas dentro do filme e dentro da história do Chico, né? As pessoas, muita gente ia na direção do Chico Xavier querendo informações de parentes, de pessoas próximas que tinham desencarnado. E aí a pessoa ficava lá o tempo todo. Eu quero uma informação de fulano, quero uma informação de Beltrano, quero uma informação de lá, quero uma informação... E aí, logicamente, ele pegou e disse assim, né, olha, gente, vamos devagar com isso, porque o telefone toca de lá para cá. Agora, o que é esse telefone toca de lá para cá? Esse telefone toca de lá para cá é que, mesmo que nós façamos uma evocação, mesmo que nós tenhamos o desejo de que um determinado espírito venha fazer a comunicação, o que nós percebemos é que os benfeitores espirituais, os dirigentes espirituais das reuniões mediúnicas, é que vão coordenar quem é que tem autorização de falar e quem não tem autorização de falar. Né? E aí foi essa expressão que o Chico utilizou como telefone toca de lá para cá, porque a coordenação não pertence a nós. Eu posso chegar aqui
ou podemos chegar dentro de uma reunião mediúnica e ficar pedindo: ah, vovô, por favor, apareça aqui para falar um pouquinho comigo. Ah, vovô, apareça aqui para falar comigo. Né? Só para se poder ter uma ideia, né? Pode estar gravado, não tem problema nenhum. Eu já dirigi 4 reuniões mediúnicas, 4 não, 3 reuniões mediúnicas por semana na Agremiação Espírita Francisco de Paula, aqui no Rio, por mais de quase 20 anos. Tá? Só vocês poderem ter uma noção. Né? 3 reuniões mediúnicas por semana. O meu avô, Lourenço, nunca veio falar comigo dentro de uma reunião mediúnica. Tá? Então, só para a gente poder perceber. Por que isso acontece? Porque, por mais que eu deseje ou tenha desejado que ele fizesse uma comunicação, por mais que eu fizesse uma evocação, ele só iria fazer a comunicação se houvesse a autorização do plano espiritual. Então, é bom a gente colocar esse tipo de informação para a gente poder ficar centrado dentro da ideia. Guia dos médiuns e dos evocadores. Então, aqui nós vamos ter as informações a respeito das questões que os médiuns vão utilizar na casa espírita e, portanto, também a questão das evocações possíveis. Trago um destaque, que é um livro da Federação Espírita Brasileira, esse que eu estou utilizando na tradução. Depois ele bota também uma mensagem que eu coloquei aqui em destaque: ensino especial dos espíritos. Olhem, reparem isso, ensino especial dos espíritos. Não é Kardec. Kardec, ainda no Livro dos Médiuns, é codificador. Sobre a teoria, e aqui no caso eu sublinhei, sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se porventura eu sou um trabalhador de reunião mediúnica, se eu porventura tenho um grupo de estudos de mediunidade, um grupo de desenvolvimento de mediunidade, um grupo de prática da mediunidade, eu preciso obrigatoriamente passar pelo estudo, e não é leitura, é pelo estudo aprofundado, mas assim, estudo muito sério, muito profundo, sem pressa, do Livro dos Médiuns, como base fundamental. Claro, mas aí a pessoa estudou o Livro dos Médiuns, terminou o Livro dos Médiuns e gostaria de aprofundar o conhecimento em outros livros. Ok, né? Não tem problema nenhum. Né? Vai lá no Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, mas primeiro, Livro dos Médiuns. Quando você pega o Livro dos Médiuns em primeiro lugar, quando você pega o outro livro, os livros que são livros, né, adicionais de conteúdo, a gente consegue, inclusive, separar o joio do trigo. A gente consegue chegar e falar assim: nesse ponto aqui assim, né, houve um erro doutrinário, nesse ponto aqui, e aí você não está, inclusive, não está inviabilizando a obra, né? Mas é importante a gente saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito dentro da casa espírita. E aí depois ele continua assim, né? Então, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento da mediunidade. Aqui também uma outra coisa muito legal da gente observar, né? A gente que está ligado ao movimento espírita, dentro da história, a gente lembra isso, né? Antigamente, bem antigamente, era reunião de desenvolvimento da mediunidade. Aí depois passou a ser reunião de estudo e prática da mediunidade. Aí depois passou estudo e desenvolvimento da mediunidade. Aí depois passou estudo, prática, entendeu? Eles foram mudando o nome, né? E no caso a gente precisa, inclusive, perceber que existe desenvolvimento, sim, da mediunidade, tá? Porque se não existisse, não ia constar na primeira folha, na folha de rosto. Inclusive, tem capítulo destinado a esse assunto dentro do livro. Então, é para a gente poder saber que usar o termo desenvolvimento da mediunidade absolutamente não incorre em erro doutrinário. Continua dizendo as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E aí ele complementa essa página mostrando para a gente que constitui o segmento do Livro dos Espíritos. Tá? Essa questão aqui é interessante a gente perceber, e eu fiz um outro slide relativo a isso.
Quando a gente pega o item número 33 do livro dos médiuns, tá? Vou falar aqui de cabeça, tá? Eu acho que é 33. Se não for 33, é 35, mas eu acho que é 33. Ele vai dar uma série de leituras, né, de como que a gente deve estudar, como a gente deve fazer a leitura, o estudo da doutrina espírita. E aí eles dizem assim, né, Kardec colocou assim, que em primeiro lugar deve-se ler o... Você está com o livro dos médiuns na mão, Rose? Eu sim, é o 35. 35, eu falei 33, eu era 35, mas eu estava em dúvida nesse número aí, mas é o 35. No 35, então, ele vai dar a ordem de leitura do livro de aproximação da doutrina espírita. Então, ele começa dizendo assim, em primeiro lugar, aquele que está chegando na doutrina espírita deve estudar o que é o espiritismo. Em segundo lugar, deve estudar o livro dos espíritos. Ele bota até primeiro, segundo, aí depois, em terceiro lugar, por ser, né, esse slide anterior, essa última colocação, constituindo o segmento dos livros dos espíritos, ele diz assim, que o terceiro item que deve ser estudado é o livro dos médiuns. E, em seguida, fazer também o estudo da revista espírita. O que a gente deve perceber nesse caso é o seguinte, nós já fizemos esse tipo de colocação em vários centros, né? E aí as pessoas chegam nesse momento, as pessoas falam assim, mas Eduardo, e onde entra o Evangelho? Ora, o Evangelho, onde vai entrar a Gênese, onde vai entrar o céu e o inferno, a gente tem que perceber o seguinte, que esse livro aqui que está aqui nessa imagem, o Livro dos Espíritos, é de 1857, porém, a edição que nós utilizamos hoje em dia é de 1860, na grande maioria das questões. O Livro dos Médiuns é de 1861. Então, no Livro dos Médiuns, não pode constar o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo de 1864, do Céu e Inferno de 1865 e da Gênese de 1868. Então, o que nós devemos fazer? Nós, cada um de nós, deveria chegar, pegar o livro dos médiuns que tem em casa, tá? No caso da Rosa, ela já está com o livro dos médiuns na mão, o que deveria fazer? Onde tem o item 3, ou, né, onde tem o item 4, né, que está falando aí, item 4, Revista Espírita, item 35, é o item 35, o quarto livro que está sendo orientado. Aí que ele coloca assim, Revista Espírita. Esse quarto tem que abrir uma chave aí para poder a gente inserir Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Entende? Então, a ordem para a aproximação da doutrina espírita passaria a ser, então, constituída por Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Né? Começando lá atrás com o que é o Espiritismo e lá na frente acrescentando o estudo da Revista Espírita, para poder atualizar esse conteúdo que está dentro do item 35 do Livro dos Médiuns. E aí, né, nós continuando o trabalho, né, a gente trouxe assim, né, ser médium, né, porque essas terminologias, essas questões todas, elas não eram tratadas de uma maneira direta, de uma maneira expressiva, vamos dizer assim, naquele tempo de Kardec. Se falava a respeito, né, de magnetismo, mas não se falava a respeito de mediunidade. Então, lá no Livro dos Médiuns, no item 159, a gente tem escrito, né, de uma maneira... minha luz está piscando aqui, eu vou ter que fazer um movimento aqui nela. Aí nessa item 159, aqui entra aquela questão clássica, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. E aí tem aquela frase espetacular que a gente vê 500 mil vezes dentro da doutrina espírita. Podemos dizer que todos são, né? E aí eu fiz aqui uma inserção, né? Porque normalmente quando algumas pessoas leem, né, podemos dizer que todos são mais ou menos médiums, às vezes fica parecendo que a pessoa ela é mais ou menos médium.
né? Mais ou menos. E esse mais ou menos não é mais ou menos no sentido de mais ou menos, é no sentido de ou a pessoa é mais médium, ou a pessoa, por isso eu coloquei a setinha para cima, ou a pessoa é menos médium. Isso aqui é uma questão importante porque, na continuidade desse item, ele diz assim: usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais sensitiva ou menos sensitiva. Aqueles que têm a organização mais sensitiva seriam, então, demonstrados por A mais B e até por essa faculdade ter ser caracterizada, seriam, então, os médiuns os quais Kardec está trabalhando dentro do livro dos médiuns. A gente não pode também perder de vista, né, justamente para a gente, vou voltar aqui rapidamente no slide aqui assim, porque esse slide aqui é muito importante, tá? Eu comentei a respeito da sequência das leituras, mas a gente não pode perder de vista, né, essas setas que tem aqui no meio, tá? Por quê? Isso aqui é uma coisa importantíssima, porque quando a gente estuda a doutrina espírita, né, e pessoal que tem, né, eu dei uma olhada rápida aqui assim, né, eu tentei dar uma olhada rápida no pessoal que está presente, né? Eu vi que estava Carmen, a Rose, Ana Maria, Ana, Alberto, né? Se vocês poderiam me dizer assim, quanto tempo vocês têm de doutrina espírita? Rose, quanto tempo você está com doutrina espírita, Rose? Desde 1990. 34 anos, que beleza. Alberto, quanto tempo? 14 anos. 14, não é pouca coisa, já é 14 anos, já tem uma história, né? Com toda certeza. Ana Maria, você? Eu estou começando agora. Eita, que bom está começando agora, porque aí você já vai começar com as informações, né, todas dentro de, né, tudo dentro do esquadro, tudo organizado, fica super fácil da gente conseguir acompanhar. O que a gente, para você principalmente, Ana Maria, olha que coisa importante. Essas setas que eu coloquei aqui dentro desse demonstrativo, dentro desse slide, elas querem dizer o seguinte, que quanto mais você estudar a doutrina espírita, mais interessa você perceber, eu vou fazer aqui com a mão, né, para vocês poderem... Né, vocês estão me vendo também, não estão? Eu não sei se aqui tem como botar Sim, só... nós estamos te vendo, Sim. sim. Ah, vocês estão me Estamos te vendo? Tá, vendo. legal. Sim. Então, Você não está com a janelinha aberta, não, porque se você for no mais, vai lá embaixo no menu de trabalho, tem mais. No mais, o último item, Mas eu acho que ele está com dificuldade no Zoom. Ele falou que ele tem algumas então tá jóia. limitações. Eduardo, está fechado seu microfone, Eduardo. se vocês estão me vendo, tá legal, tá? O importante é vocês verem o seguinte, que a ideia daquelas setas que eu coloquei ali é o seguinte, que quando você estuda, né, a doutrina espírita, a questão que está sendo tratada, o item que está sendo tratado no livro dos médiuns, ele está sendo envolvido dentro do livro dos espíritos, na Gênese, nos evangelhos do céu e inferno, entendeu? Não tem imagem que consiga traduzir esse tipo de coisa. Entendeu? A questão é um emaranhado, não é um emaranhado, não é um bom nome, mas o assunto está tão coerente, mas tão coerente, que uma coisa está ligada na outra, que está ligada na uma, que está ligada na terceira, que está ligada na quarta. Então, você tem uma doutrina extremamente cravada, entende? Ela é extremamente coesa, né? Assim, a ligação dos conteúdos é uma coisa impressionante. Então, quando você pega esse conteúdo, por exemplo, do livro dos médiuns, a gente pode perfeitamente chegar lá no livro dos Espíritos, na questão 459, e verificar o
o outro lado da moeda. Porque se num primeiro, entrelaçado, perfeito, Alberto, entrelaçada, tá? Se por um lado você tem a visão do médium de conseguir ter a sua capacidade de percepção, por um outro lado, ele coloca aqui na 459, também clássica questão. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quando você pega, né, essa figura aqui, é uma figura muito interessante, né? A pessoa vai falar assim, a Rosa vai falar para mim assim, Eduardo, você botou anjinho, né, com asinha, né, botou o diabinho com asinha, com rabinho. Não, gente, aqui assim é uma alegoria com o objetivo de dizer para a gente assim, né, lembrar aquele dito que Paulo de Tarso trouxe para a gente. Nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, é para a gente pegar esse conteúdo e vai lá dentro do Livro dos Médiuns, né? Nem dentro do Livro dos Médiuns, perdão, na introdução do Livro dos Espíritos, que tem determinado momento que Kardec escreve assim, que o mundo espiritual está para o mundo material, tá? De uma maneira tal, né? Que se acotovelam conosco, né? Eu normalmente chego para as pessoas e digo assim para as pessoas, só tem noção do que significa se acotovelar quem já teve a experiência de andar no metrô da Pavuna às 5 horas da tarde, tá? Se vocês já tiverem tido essa experiência, vocês vão saber exatamente do que eu estou dizendo. Tá? Carmen, metrô da Pavuna às 5 horas da tarde, eu vou te contar uma coisa. Tem assim, 2.000 pessoas dentro de um vagão. Entende? A pessoa ela entra, sabe, amassada, ela fica ali dentro, não consegue nem se mexer de tanta gente que fica dentro do metrô. Tá? Então, o que isso quer dizer para a gente? E Paulo de Tarso já havia dito isso. Nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, o que vai acontecer? Para a pessoa que tiver essa possibilidade, essa capacidade de ter essa percepção em relação ao plano espiritual, o que vai acontecer? Ela vai perceber a presença de uma enorme quantidade de espíritos trazendo influências positivas e uma enorme quantidade de espíritos trazendo influências negativas. Essa imagem aqui é a imagem para a gente falar a respeito da como as pessoas sintonizam na grande maioria das vezes. Né? É como se o anjo da guarda, os espíritos protetores, né? Espíritos familiares que nos querem bem, vêm para perto da gente e falam assim, não faz isso, né? Eles vêm para a gente falando para a gente, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E a gente vai lá e faz. Né? E depois que a gente faz, quem quebra a cara? Nós quebramos a cara. Por quê? Porque pela nossa natureza espiritual, a gente fica, às vezes, muito mais propenso a ouvir a influenciação negativa do que ouvir a influenciação positiva. Então, se a gente quer ter sucesso na questão da mediunidade, Allan Kardec deixa isso muito claro. A verdadeira escada para o sucesso chama-se estudar. E esse estudo tem que ser um estudo sério, tem que ser um estudo repetitivo, tem que ser um estudo planejado, tem que ser um estudo que tenha comprometimento. Comprometimento, e aí quando a gente diz comprometimento, principalmente comprometimento com a doutrina espírita, para não se deixar, né, levar por aquela questão do achismo, tá? Porque a gente já tem um certo tempo nisso aí, como a gente falou agora há pouco, né? E já chegamos em centro espírita em que a gente percebia uma enorme dificuldade das pessoas de respeitarem o código kardeciano. Então a pessoa começava a falar assim, não, é porque eu acho que não sei o quê, porque eu acho que não sei o quê. Melhor do que achar do que não sei o quê ou não sei o que lá, faz o seguinte, vê o que Kardec traz a respeito do assunto que a pessoa está em dúvida. E respeita o código kardeciano. Tá? A gente precisa fazer isso que está escrito aqui dentro dessa imagem que está aqui assim. Tá?
às vezes as ideias erradas, elas vão se propagando, e a gente precisa, através do estudo, ser esse fósforo aqui assim, o fósforo que interrompe o fluxo das ideias equivocadas. E para a gente poder fazer isso, esse estudo e a aproximação, esse slide aqui assim é um slide muito interessante, porque esse slide aqui ele tem origem lá naquela mensagem que o Emmanuel deu para o Chico, né? Que o Emmanuel chega para o Chico, né? Logo no iniciozinho, né? Chega para o Chico e fala assim: ah, Chico, é preciso ter disciplina. Aí chega o Chico para ele: mas o que mais que eu preciso ter? A segunda coisa que você precisa ter é disciplina. E que mais que eu preciso ter? A terceira coisa que você precisa ter é disciplina. E aí a pessoa fica pensando que a gente tem que ter disciplina ao cubo. Tem que ter disciplina, mais disciplina, 3 vezes disciplina. E, na realidade, o que o nosso querido Emmanuel, uma das vertentes de interpretação que o nosso Emmanuel traz para a gente, é que a gente precisa ter, logicamente, a questão da disciplina, mas é preciso ter, por exemplo, um enorme comprometimento com a doutrina espírita, um enorme comprometimento com o que chega para a gente dentro da doutrina espírita. Tem que haver um total, amplo, geral e restrito desinteresse. Não pode se fazer desenvolvimento e se aproximar da doutrina espírita ou da parte de mediunidade se tiver algum tipo de interesse. Se tiver interesse, pelo amor de Deus, para com a mediunidade, para com o desenvolvimento, porque não é esse o caminho que a gente deve ter. O único envolvimento que a gente tem que ter com a mediunidade é o envolvimento do amor, o envolvimento do trabalho sério, do trabalho desinteressado, da entrega, do servir. Essa que é a grande questão. E para a gente poder ter essa noção, o Kardec traz para a gente uma ideia muito interessante, que é a ideia de que o médium, né, e aí eu coloquei essa, eu gosto de colocar a imagem, porque a imagem ela fica mostrando umas metáforas interessantes da vida. Né? O médium, ele é apenas um instrumento da comunicação. Tá? A mensagem não é do médium. Tá? E aí é importante a gente lembrar de coisas, por exemplo, que constam lá dentro do Livro dos Médiuns, né? Uma mensagem de Erasto, que diz assim: é melhor a gente recusar 10 verdades que a gente ache que é verdade do que a gente aceitar uma única mentira. Isso é fundamental. Então, chegou a mensagem, né? E isso aqui dentro da prática da doutrina espírita eu posso dizer a vocês que é uma senha de trabalho. Tá? Chegou uma mensagem, não custa nada questionar. Tá? Não custa questionar. Questiona a mensagem, joga a doutrina em cima da mensagem, joga conteúdo de conteúdo doutrinário, né? Submete a mensagem. E, aliás, isso é uma coisa que deveria valer não apenas para as mensagens que a gente recebe dentro da reunião mediúnica, mas isso deve valer também para livros, páginas de internet, mensagens que a gente recebe no WhatsApp, mensagem de bom dia, porque a gente cansa de ver, né? Chega uma mensagem, aí lá no final, Chico Xavier. Tá? Gente, não é assim, entende? Vamos verificar a origem das mensagens, vamos verificar se a mensagem realmente é uma mensagem doutrinária, porque no meio dessas mensagens, no meio desses conteúdos, muitas das vezes, quem está trazendo a informação do plano espiritual não é um espírito que tenha, né, cabedal, que tenha capacidade para poder trazer a mensagem de uma maneira correta para nós que estamos aqui no plano físico. Então, fundamental. O médium é apenas um instrumento ou um meio, não é a fonte geradora da mensagem. Então, não sendo a fonte geradora da mensagem, em nenhum momento deveria haver, né? E eu, quando digo isso, é porque eu também já vi isso acontecer, que a pessoa fica assim: eu recebi uma mensagem do espírito tal, né? Recomendação, duvida, tá? Essa que é a grande questão. É isso que a gente deveria fazer dentro do desenvolvimento das nossas atividades. O outro slide, ele também fala uma outra coisa muito importante,
né, que ligado ao trabalho do médium, né, que Kardec orienta para a gente, né, e a gente, logicamente, adapta, né, o conteúdo que Kardec traz à prática da doutrina espírita. Né? Então, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com os hábitos que nós temos fora da doutrina espírita. Tá? Por quê? Porque os nossos hábitos fora da doutrina espírita, eles devem ser coerentes com a doutrina espírita. Tá? Então, qual é a senha dessa mensagem aqui? Essa mensagem aqui é uma mensagem, essa imagem aqui é uma imagem linda, tá? Não sei se vocês estão vendo a imagem aí no computador de vocês super claro. Olha, essa imagem é linda, tá? Todas as vezes em que eu apresentar um slide que tenha o sol, eu estou fazendo uma referência a Jesus. Por quê? Porque lá no Evangelho Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então, eu peguei a mesma imagem em que o indivíduo salta de um plano para poder chegar ao outro plano, do plano espiritual para chegar no plano material, e o que é a base da situação? A base da situação é sempre ter Jesus como plano de fundo. Isso é um desafio para a gente. Tá? As nuvens escuras que estão ali no horizonte são as dificuldades do caminho. Se a gente pensa que o trabalho mediúnico significa eu apareci, eu estou agora, fui liberado para o trabalho mediúnico. Olha, gente, infelizmente não é assim que funciona. Tá? Trabalho mediúnico é sustentar com muita energia, com muita força de vontade, com muito amor, com muita dedicação, porque a quantidade de armadilhas que vem no caminho da gente não está escrito assim em lugar nenhum do planeta. Tá? Essa que é a grande realidade. Eu posso até contar para vocês assim, né? Já tem bastante tempo, né, que a gente já está dentro da doutrina espírita, e eu me lembro que a primeira palestra que eu fui dar na doutrina espírita, aconteceram duas coisas interessantes. Né? A primeira delas é que, logicamente, eu não tinha ainda conhecimento suficiente para poder fazer a palestra, então aquilo foi realmente um desafio para mim. E o que aconteceu que no caminho de casa para a doutrina, lá para a agremiação, no caso, porque hoje eu estou no Jorge Niemeyer porque eu sofri um acidente e não estava conseguindo dirigir até a agremiação. E aí eu vim para metade do caminho da minha casa até o centro espírita para melhorar um pouco o meu deslocamento. Aí lá na agremiação, eu fui para a agremiação no dia, só para vocês terem uma noção, peguei um engarrafamento monstruoso e na hora que eu consegui sair do engarrafamento, eu levei uma batida com o carro, tá? E aí o que aconteceu? Eu desci do carro, conversei com um camarada, dei o telefone para ele e segui em frente para poder fazer a palestra. Cheguei na horário da palestra, a palestra começava às 8 horas, cheguei 1 minuto para as 8. Na hora que eu cheguei, eu estava nervoso, mas, gente, vocês imaginem você estar atrasado, ter uma batida de trânsito e chegar para fazer a palestra. E aí, na hora de fazer a palestra, eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que aí eu fui citar Camille Flammarion. Não sei se vocês conhecem Camille Flammarion, foi um grande amigo de Kardec. E na hora da palestra, eu estava muito nervoso, aí eu peguei e falei assim, porque Kardec tinha uma amiga, Camille Flammarion, e aí eu falava da Camille Flammarion, e ninguém me salvou. Tá? Ninguém chegou para mim, Eduardo, não é a Camille, né? É o Camille, né? Porque Camille, muitas das vezes a gente vê como um nome feminino, né, no português, e aí eu caí nessa armadilha. Mas, olha, é uma dificuldade. Precisa vencer os obstáculos, precisa vencer o cansaço, precisa vencer todas as nuvens escuras, comentários de familiares, problemas de trabalho, saúde, tudo que a gente possa ter na nossa vida, tem que vencer o obstáculo, tem que seguir Jesus, procurar trabalhar cada vez mais com hábitos coerentes, seja na casa espírita ou fora da casa espírita. Esse, com toda certeza, é um enorme desafio para cada um de nós. Trouxe também um outro slide aqui, assim, né? Lá do livro de Leon Denis, Espíritos e Médiuns, na página 32.
Chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Por que que eu trouxe Leon Denis? Eu trouxe Leon Denis por causa do seguinte, que quando a gente chega lá naquele item 35, um pouquinho mais adiante, depois da parte da orientação daquela sequência dos livros que a gente deve ler, que a gente deve estudar na doutrina espírita, Kardec coloca assim: leiam tudo, leiam o que tem a favor da doutrina espírita, leiam aquilo que não seja a favor da doutrina espírita. Por quê? Porque nós precisamos entender que Kardec desejava, o pensamento de Kardec era o tempo todo orientado no sentido de termos pessoas espíritas que pensam, espíritas que usam o bom senso no desenvolvimento das atividades na casa espírita. É isso que Kardec imaginava e por isso ele falava esse tipo de coisa e escreveu esse tipo de coisa. E aí Leon Denis traz isso, e aí mais uma vez o que eu coloquei aqui assim, né? Eu coloquei mais uma imagem, né, muito linda, né? Imagem maravilhosa, que estrada bonita, que estrada maravilhosa, tá? Por que eu trouxe isso daqui? Trouxe isso daqui porque a nossa prática mediúnica não é dessa maneira, tá? Para as pessoas que já trabalharam em reunião mediúnica, eu me lembro de um atendimento que a gente estava fazendo uma vez, né? Não vou contar todo o atendimento, obviamente, mas vou contar só uma partezinha, né? Porque o espírito chegou em determinado momento e falou assim: meu amigo, eu sei aonde você mora, pois saiba que eu não vou prejudicar apenas você. Eu vou prejudicar você, sua esposa e os seus 3 filhos. Né? E se o médium não tiver preparo doutrinário para lidar com esse tipo de situação, o médium acaba não... Né? E quando eu digo isso para vocês, por quê? Porque dentro dos anos e anos de trabalho que a gente teve na doutrina espírita, eu tive a triste, né, oportunidade de verificar pessoas que se aproximaram, mas não tinham a fé, não tinham a formação ainda suficientemente rígida, e aí, diante de um primeiro tropeço, a pessoa chega e acaba se afastando do trabalho, se afastando da tarefa. Tá? É claro, né, que a gente tem liberdade para aceitar a tarefa ou recusar a tarefa, mas é fundamental entender que, uma vez você percebendo a importância de a gente bater no peito e falar assim, ó, eu tenho comprometimento, né? Não é nem compromisso, não. A palavra que a gente utiliza é comprometimento. Eu tenho comprometimento com essa tarefa. Eu estou comprometido com Jesus. Eu estou comprometido com Francisco de Assis. Eu estou comprometido com os benfeitores espirituais, dirigentes da reunião. Então, quando a gente ganha esse tipo de situação, o que vai acontecer? A gente vai entender que as estradas não são, muitas das vezes, totalmente pavimentadas como essa daqui. Tem buraco, tem óleo na pista, tem problema de tudo quanto é jeito, tá? Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, aqui a outra senha que está aqui assim, né? Não obstante as nuvens escuras, não obstante as montanhas tão difíceis do nosso caminho, aí aqui no cantinho da imagem, vocês veem, né, esse capim, né, esse revestimento aqui meio amarelo, né? Por que isso daqui? Eu coloquei essa imagem aqui porque, na minha cabeça, eu pensei no Pequeno Príncipe, tá? Porque o Pequeno Príncipe tem uma frase espetacular que diz assim: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, que a gente possa entender que, não obstante as dificuldades do caminho, não obstante as montanhas, não obstante as nuvens escuras, não obstante o óleo na pista que faz a gente derrapar, tudo isso é verdade, mas é através do carinho, é através do amor, é através da nossa dedicação que a gente vai conseguir ter e construir uma caminhada mais, né, mais adequada com o que Kardec traz para a gente nesse campo da mediunidade. Vamos ainda trazer Raul Teixeira, né, para a gente poder perceber o tamanho do buraco que a gente se encontra, né? Raul Teixeira uma vez foi questionado assim: nós sabemos tudo a respeito de mediunidade? Resposta dele: ainda estamos na praia
desse imenso oceano que é o conhecimento espírita, tá? Então, é muita coisa que a gente tem que estudar, é muita coisa que a gente tem que aprender. Para quem teve a oportunidade, já teve a oportunidade de estudar as obras de André Luiz, consegue enxergar um pouco dessa realidade, tá? Por quê? Porque quando você vê o André Luiz do primeiro livro do Nosso Lar, você vai percebendo a quantidade de conhecimentos e a quantidade de aprendizados que ele vai tendo no decorrer dos anos, tá? E a doutrina espírita, a mediunidade, ela funciona exatamente dessa forma. Mas para a gente poder conseguir ter sucesso na doutrina espírita, já estou com 25, vou falar mais 2 slides, tá? O primeiro slide que eu queria trazer é esse daqui, né? Porque Jesus diz que nós somos uma árvore e que nós devemos nos preocupar com os frutos que nós, né, oferecemos, né? Então, eu lembrei dele dizendo assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, move-te dali e ela se moverá. Esse fé, essa palavra fé que está aqui, que hoje nós usamos no português com o sentido de acreditar, lá no latim, lá atrás, o sentido que ela tem é um sentido de fide, de fidelidade. Então, que a gente possa entender que as nossas frutos, os frutos do nosso trabalho, vão depender diretamente do quão profundas forem as nossas raízes, a raiz da nossa alma, raízes do nosso espírito, da nossa característica individual dentro da doutrina espírita. Reparem que essa fidelidade à doutrina espírita, se fosse, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem que eu poderia mudar a imagem, tá? Se nós estivéssemos fazendo a palestra para irmãos católicos, eu ia dizer que a nossa árvore tem que ser calcada em cima da Bíblia dos católicos. Se fossem evangélicos, a Bíblia dos evangélicos. Se fosse judeu, a Torá. Se fosse um islâmico, o Alcorão. Entende? Então, é uma imagem que se adapta de acordo com o que a pessoa acredita. De maneira que, para o nosso caso, que somos espíritas, a gente tem que preservar a doutrina espírita. É em cima dela. Raiz profunda dentro da doutrina espírita. E só se consegue raiz profunda dentro da doutrina espírita por intermédio de fidelidade à doutrina espírita e por intermédio de, obviamente, muito estudo e muito trabalho, sempre orientado dentro da doutrina espírita. E aí vou encerrar o nosso trabalho de hoje apresentando essa imagem aqui assim, tá? Essa imagem aqui é uma imagem de uma alcateia, né? Uma imagem que mostra assim espíritos, perdão, né? Lobos, né? Que estão na frente, que em geral dentro da alcateia, aqui na frente vem os lobos mais experientes. E o líder vai lá no final, tá? Então, para a gente poder entender quem são esses caras aqui no meio, esses caras aqui no meio somos nós, tá? Por quê? Porque nós não somos o líder. A gente tem que entender que a reunião mediúnica, a direção da reunião... Ah, mas eu sou o dirigente da reunião mediúnica. Aham, você é o dirigente da reunião mediúnica. Entenda que você, dirigente da reunião mediúnica, não é você que decide o que acontece na reunião mediúnica. O que acontece na reunião mediúnica é resolvido pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica. É ele que vai coordenar os espíritos que virão, os espíritos que não virão, os espíritos, como é que as coisas vão acontecer dentro do trabalho da reunião mediúnica. Então, eu usei essa imagem, uma imagem muito interessante, para a gente poder, em primeiro lugar, ter respeito por aqueles que têm maior experiência. Tá? Tá começando agora, se aproxima daqueles que têm maior experiência. Conversa com aqueles que têm maior experiência. Tá? Para quê? Para a gente poder, né, não desperdiçar esforço que já foi feito no passado. E também entender que esse desenvolvimento ele não para. O desenvolvimento mediúnico não para. Tá? A pessoa tem desenvolvimento a respeito de uma situação, daqui a pouco ela, no decorrer da tarefa, do decorrer do trabalho, né, de mediúnico, ela passa a fazer uma outra coisa. Então, que a gente possa entender que esse desenvolvimento não para, que a gente não deve ter pressa e que, se
Sobretudo, o nosso maior objetivo dentro da mediunidade, Kardec ensina isso, é o desinteresse e o servir aos nossos irmãos em humanidade. Basicamente é isso. Falei, e estamos parando aqui agora, então. Eu vou tirar o share aqui. Saiu? Saiu sim, saiu sim. Valeu. Meu amigo, eu só tenho a lhe agradecer. Foi ótimo estudo, muito esclarecedor, bem de acordo com aquilo que nós precisamos aprender, dentro daquilo que nós estamos estudando. Hoje tivemos a aula do livro Diversidade dos Carismas, né? Quando, Hermínio, nós estamos estudando o capítulo 14 do livro, né? É. Eu estou pegando, Super Regina. é super Regina, Regina E, e nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da Ah, psiquiatria, e Hermínio é maravilhoso, né? sensacional, sensacional. Eu ainda desconfio dessa Regina com uma coisa com o Ivone Pereira, mas Não, mas a Regina é um pseudônimo, né? Ou seja, ele está contando uma história, de repente podem ser várias Reginas, serem vários médios. É Hermínio montando uma estrutura para poder abordar a mediunidade, né? maravilhoso, né? Então, Muito bom. a gente só tem que te agradecer, né? Foi ótimo, muito esclarecedor. E essa última, esses dois últimos slides, principalmente o da árvore, me deixou muito feliz. O da árvore me deixou muito feliz. Eu cheguei a ficar emocionada aqui quando eu vi você falando dessa árvore, porque É. ela me tocou muito. Então, eu só tenho que te agradecer, meu irmão. Hoje, aniversário do codificador, nós tivemos uma aula ímpar. Eu acredito que todos que estão aqui gostaram também, como eu, dessa aula. E eu, mais uma vez, te peço que leve o nosso abraço, a sua casa espírita, né? Que esses companheiros possam receber as nossas vibrações e te desejar o melhor do mundo para você. E que possamos contar com você outras vezes aqui conosco, nos ajudando a compreender melhor essa doutrina maravilhosa que hoje temos a oportunidade de estudar. E, acima de tudo, buscar colocar em prática esses ensinamentos que os Espíritos amigos, Jesus, tem nos enviado para que possamos crescer e nos aproximarmos do Pai. Alguém gostaria de comentar alguma coisa para o Eduardo? Eu abri aqui a galeria. Está tudo bem? Foi muito bom, Eduardo. E essa comunhão das imagens com a doutrina, enfim, foi perfeito, né? As imagens lindas, maravilhoso. É. Muito bom. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns seminários em centros espíritas, né? E Com aí essas. a gente leva essas imagens e aí as pessoas que estão iniciando enriquecem, as que já têm conhecimento se enxergam dentro dos Também. slides, né? Então esse relato que a Rose acabou de falar, né, é mais ou menos isso mesmo. A pessoa olha assim, ela fala assim, gente, olha eu ali, entendeu? A pessoa É. se vê dentro do slide, se vê vivenciando exatamente aquilo que está sendo colocado. E aí Com realmente é muito certeza. bom mesmo, muito bom. Muito feliz da sua parte. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião. Como lembrou o Eduardo no início da palestra, hoje é a data que nós relembramos, né? A desencarnação de Francisco de Assis. Realmente, ele desencarna no dia 3, mas a Igreja Católica comemora no dia 4, né? Esse grande irmão que eu acho que não tem aquele que não é simpático a Francisco de Assis. Inclusive, nós temos um conhecido que é ateu, mas que tem sabe, um carinho muito grande por Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis agrada até os ateus. Ele é ateu, mas diz que tem uma admiração profunda por Francisco de Assis. Então, só ele mesmo, né?
para ter esse nosso querido irmão. Quem não ama Francisco de Assis? E nós agradecemos muito ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis e a todos essa falange de espíritos grandiosos, grandes ministros do Senhor, que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada. Então, lhe rogamos ao Pai que abençoe, tenha compaixão desses nossos irmãos que ignoram esse Evangelho, que ignoram Cristo, a sua lei, e que estão hoje ainda, né, espalhando a dor e o sofrimento no nosso planeta, como vivenciamos hoje, nesse momento, em alguns países, né, do Oriente Médio, da Ásia, mas sabemos que isso é temporário, que isso passa, né? Isso passa. E esses irmãos um dia verão o Cristo e se sentirão tocados pela palavra do Evangelho. Então vamos orar muito, unir nossos pensamentos, pedindo ao Pai que os fortaleça, que os ajudem a ver a luz, que conheçam a verdade, porque a verdade liberta. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, que Jesus, Mestre amigo, que os nossos espíritos amigos possam nos fortalecer, nos abençoar e que possamos prosseguir, Senhor, firmes na nossa caminhada, sem desistir jamais. Obrigado, Senhor. Abençoa o nosso irmão Eduardo, seu trabalho nas casas espíritas, seus bons propósitos, sua família, e que cada um de nós possa sempre lembrar de agradecer a Deus pela grande oportunidade que Ele nos concedeu nessa reencarnação de estarmos aqui estudando essa doutrina abençoada, que é o cristianismo redivivo. Muito obrigado, Senhor. E eu deixo aqui o meu beijo no coração de todos vocês. Ó, uma boa noite de muita paz, de muita luz. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Parabéns, Eduardo. Tchau, parabéns. Obrigado, Eu que E aí, agradeço. William, tá Obrigado bem? aí também. Boa noite, obrigada. Boa Boa noite, noite, já tá Eduardo. legal? Foi excelente, Já maravilhosa estou sim, sua graças a Deus. palestra. Valeu, gente. Deus Tchau, abençoe. gente. Boa Parabéns. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite para todos.